Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Passando aqui para falar sobre o nosso novo bot, né? O Bot Frequency. A gente tem feito um resultado bem legal aí desde agosto. Na verdade, a gente pegou o finalzinho de julho, agosto inteiro, setembro inteiro e outubro agora, né? O que que acontece? A gente criou um robô de grid, né? Ele fatia a nossa ordem, em vez de você entrar com um lote fixo ali de uma vez, você fatia ele. Então, exemplo, se eu tô com se eu tô com US$ 100.000, eu quero operar com um lote cheio, eu vou fatiar esse lote em 30 lotes. E daí eu vou entrar com, vamos supor, 0,03. Vou entrar com ele bem mesmo, mais reduzido, porque eu não quero acertar exatamente o ponto que ele vai entrar. Eu só quero que ele monte uma posição e quando ele ficar alguma porcentagem positiva, a gente vai encerrar. Aí tem toda a questão do gatilho de entrada, como fazer o gerenciamento desse grid, né? E a gente tem tido um resultado bem legal operando o ativo do SHA-USD, né, que é o ouro. Então, a gente documentou isso tudo, tem uma conta auditada na MyForexBook. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Ela vem sendo auditada, mostrando resultados reais, uma conta real, né? A minha conta aqui, se vocês olharem, tá com o meu nome aqui. É uma conta na RoboForex, tá? É uma corretora que existe desde 2009, uma corretora famosa já. Ela atende globalmente, tem todos os certificados para poder operar. A gente opera um CFD do ouro, né, que é um contrato aí ativo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi essa jornada, né, desde o primeiro depósito até chegar nesse resultado de hoje, tá? Que é um resultado bem expressivo em poucos meses, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bem, vamos lá. Na parte aqui de histórico, nós podemos fazer aqui o histórico completo. O histórico completo, a gente conseguiu fazer US$ 18.000, certo? De lucro. 861, tá? Então quase US$ 19.000 aí. A gente conseguiu fazer um resultado bem legal, porque a gente começou com um depósito aproximadamente de US$ 17.000, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que foi essa progressão. Mas basicamente, ó, nós começamos com o primeiro depósito dia 14 de agosto, tá? Esse robô ele vem sendo incubado desde julho, que nem eu falei para vocês. Mas a gente colocou nessa conta aqui para ser auditada e mostrar para vocês o máximo de transparência possível em cima desse robô. A gente fez o que? A gente falou, cara, vamos criar uma conta só para isso, onde a gente vai deixar público para essa galera que é possível sim viver de day trade, de fazer negociações no mercado de Forex, né, que muitos dizem que é o mercado mais difícil de operar, justamente porque tem vários bancos atuando, né, várias instituições, diferente da nossa B3 aqui, que é um pouco mais reduzido o número de participantes e players. Aqui a gente está lidando com países negociando também esses ativos, principalmente numa fase bem diferente, atípica, né, que é o ouro renovando máximas uma atrás da outra. A gente já tem no iniciativa uma tendência de alta, mas nesses últimos meses está absurdo, por questões geopolíticas, esse shutdown lá nos Estados Unidos, temos as guerras, a influência da China e da Rússia querendo fazer uma nova ordem na questão de trocar o dinheiro, né, o lastro mundial, sair do dólar e ir para uma nova moeda. Então, assim, a gente tem uma série de acontecimentos que estão mostrando para os investidores que eles devem procurar algo seguro. E algo seguro, muitas vezes, é o ouro, né? Então, a partir disso, a gente encontrou um jeito de negociar esse ouro em pequenos lotes, fracionados, em determinado período do mercado. Então, existe uma estratégia fundamentalista ali para entender os períodos que estão mais laterais, onde tem uma amplitude para a gente negociar aceitável. Uma série de questões que com a análise quantitativa a gente consegue analisar. Né? A gente pega dados, eu peguei os dados com qualidade desde 2011, tem um pouco mais para trás, mas não estão com tão qualidade como são os de agora. Esse armazenamento tique a tique
de armazenamento OHLC, né, que são os armazenamentos minuto a minuto, onde você tem ali a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima da barra. A gente consegue fazer um estudo bem detalhado desde essa época até agora para ver se o robô performaria de maneira adequada, que não quebraria, tipo, a estatística é muito fácil, né? Então existe toda uma análise, um estudo por detrás para a gente poder chegar nesses resultados que a gente tem hoje aqui, tá? Então vamos lá. Começamos então a operar no dia 18, depositei dia 14, mas dia 18 a gente começou a operar. E você vê que eu estou operando bem pequenininho, ó, tá vendo? Com o mínimo de lote possível, né? Estou operando aqui, ó, 40 cents de dólar. Por quê? Porque a gente saiu da fase de incubação, que é a parte do período da conta demo, e a gente migrou agora para a conta menor, né? Operando com o mínimo possível. Por quê? A gente não quer fazer um lucro, a gente quer ver a aderência estatística dele durante o mercado real, onde a gente tem um book de ordens, a gente tem uma diferença ali de spread. O mercado ao vivo, né, para valer, é muito diferente do mercado. Muito diferente não, mas existem algumas coisas como slippage, spread, até mesmo delay, né, de enviar uma ordem até o servidor. Então, assim, essas coisas influenciam e impactam no nosso resultado. Tem vezes que para melhor, tem vezes que para pior, né, mas a maioria das vezes é para pior, né, que é a questão de tomar um spread maior, tomar um slippage de pagar um preço na compra mais caro e na venda mais barato, né? Então, assim, tem algumas coisas que o mercado real é diferente e muita gente não coloca isso em questão. Então, a gente tem que testar isso, incubar, fazer esse teste em conta demo, depois em conta real pequena e daí sim partir para os lucros maiores. Não adianta pular etapas porque a gente acaba se machucando, sofrendo, às vezes desistindo de uma coisa que funcionaria, mas você fez uma gestão errada e isso acabou não te trazendo bons resultados e você ficou com medo, né? Criou uma aversão a isso. Então, temos que analisar sempre esse ponto. Então, continuando aqui nas operações, o que a gente vai ter? No dia 18 a gente fez várias operações e vai continuando. Já no dia 19 eu aumentei um pouquinho o lote com 002 para ver a aderência, tá? Fui testando, ó, no dia 19 voltei para 0,1, então eu estou fazendo ali uma oscilação, vendo se eu estou duplicando o lote muda alguma coisa, não só nos ganhos, mas também na questão de execução, a gente tem que se apegar muito a isso, né? O robô, por ele ser um robô de grid, ele abre várias ordens, então a gente precisa ter um espaçamento correto ali para funcionar. E não pode estar muito tomando spread. Olha aqui, ó, nesse outro dia eu já aumentei para 0,05. Fiz o teste, não gostei muito. Achei muito agressivo pro tanto de dinheiro que estava na conta. Eu voltei pro 0,01, voltei pro 0,05, fui pro 0,07, fui pro 0,11, testei e voltei. Tá vendo? Já foi pro 0,07 de novo. Então assim, eu estava sempre testando lotes para ver o que eu faria. Beleza? Gostei do resultado, pô, aprovei, legal, vou para cima. O que eu fiz? Tinha feito com 5 mil dólares, eu fiz uma graninha, consegui chegar com um montante um pouco maior, 6 e pouco, quase 7 assim. E depois eu depositei mais 9 mil dólares, tá? Então eu já estava com praticamente aí seus 50, 60 mil reais na conta. E daí eu já comecei a operar um pouco mais alavancado. Eu estava testando com 0,7, gostei, continuei com 0,7, só que agora com mais margem, né? Então eu fiquei com esse 0,7, deixa eu subir aqui para aparecer melhor. Eu fiquei com o 0,7 durante um bom período, ó, muito tempo. Eu fiquei segurando ele, ó, vários resultados. Tá vendo aqui, né? Toda essa parte aqui é o lucro, certo? O preço, o horário que eu entrei, o horário que eu saí, maioria no take profit, tá vendo? Quase todos no positivo aqui, saindo sempre na hora que eu mandei estopar. Às vezes você vê, tipo, negativo uma ordem ou outra aqui porque ele teve que fechar. Que nem aqui, ó, você vê uma sequência, tá vendo? Uma sequência de parte negativa, só que ao mesmo tempo você vê uma sequência de parte positiva. O que é isso? É a somatória das ordens do grid que fechou em um ponto, determinado ponto do lucro. Então o que ele faz? A somatória entre os dois vai dar um tanto positivo, e isso fecha as ordens e a gente sempre sai no positivo. Então a ideia do grid é você sobreviver. Então você tem que olhar sempre, grava bem essa frase, a gente tem que sempre olhar para o risco e não para o lucro.
A gente não pode entrar pensando no mercado, eu vou ganhar 10 mil por mês. Cara, você não pode fazer esse conto de risco. Para fazer 10 mil reais por mês, você vai ter que ter, sei lá, 100 mil reais para deixar estopar, para você perder. Você aceita perder 100 mil reais hoje? Não, então você não pode ganhar 10 mil reais por mês, entendeu? Quanto que você aceita perder por mês? Aceito perder 1.000 reais por mês. Beleza, 1.000 reais por mês, você vai fazer 10 reais, 100 reais. Você vai fazer 100 reais por mês, que é ótimo, 10% é excelência, tá? Você quer só 100 reais? Não quer, eu acho que você quer mais. Mas mesmo assim, você tem que se contentar, porque você só aceita perder 1.000. Então a gente tem que sempre colocar em questão a questão do risco, nunca o lucro, tá? Sempre o risco. Quanto que eu estou disposto a perder? Você já tem que entrar em campo aceitando a perca daquilo, porque senão você nunca vai se desvincular desse sofrimento do day trade. Você tem que entender que aquele dinheiro que está lá é de alto risco. Quer investir em outras coisas? Compra um tesouro direto aí, uma coisa segura, uma renda fixa, porque isso aqui é alto risco. Você tem a chance de quebrar. Por isso a gente faz um gerenciamento muito estruturado para isso não acontecer. Mas você tem que seguir. Se você falar, não, eu quero ganhar um pouquinho mais, nessa ganância, você vai acabar quebrando a conta e vai ficar sem nada. Então, sempre siga. Pô, já estava com mais de 60 mil reais, estou operando com 0,07. É quase nada, entendeu? Mas é o que eu me sinto seguro, é o que eu estou disposto a perder. A gente não pode dar um passo maior que a perna, porque não tem como colocar o carro na frente dos bois, né, como dizem. Então, assim, a gente tem que seguir o que a gente tem. Aceita perder aquilo? Beleza, você vai fazer proporcional àquilo. Geralmente, entre 1 a 10%. Mais que isso, você está correndo muito risco, tá? Beleza, seguindo aqui, a gente continua. Fiz alguns testes com 0,11 de novo, tá vendo? Fazia umas entradas, beleza. Fui indo, ó. Fui fazendo, operando. Operei muitos dias, ó. Peguei, ó, tá vendo, ó? Sempre quando dá um vermelhão desse, vem um monte de verde também. Por quê? Porque eles estão em conjunto. Eles estão fazendo o preço médio ali, entendeu? Que é a nossa montagem de posição. Um preço médio bem feito é bem legal, tá, pessoal? A galera não entende isso, que a gente está fatiando as ordens. A gente não está usando o mesmo lote que a gente usava antes um monte de vezes. A gente está pegando o mesmo lote e dividindo um monte de vezes. Então, o que acontece? Às vezes ele pega a sua ordem e vai direto para o alvo, certo? Mas o que acontece? Por que vai direto para o alvo? E com pouquinho. Mas fiz pouquinho. Mas foi direto pro alvo, pô. Você acertou a direção. Funcionou o robô. Caso ele venha contra, você vai ter que ter ficha para comprar mais, entendeu? Você tem que ter dinheiro para poder entrar mais vezes para você conseguir, tipo, equivalar, tipo, fazer aquele montante. Eu tenho um lote para gastar. Pô, divide em 100 esse lote. Você vai ter 0,01 para toda hora comprar um pouquinho. Você entendeu? Você está correndo muito menos risco. Você não está querendo acertar o fundo ou o topo. Você está querendo entrar, você está participando. Se ele for a seu favor, legal. Se ele não for muito, pô, beleza. É a mesma coisa tipo de uma ação. Pô, você vai lá comprar uma ação. Se ela sobe um tanto, você só tem aquela uma ação para vender. Se você tem várias, você tem outras para vender, entendeu? Então você pode ir comprando de pouquinho. Dá para comprar parcelado. O mercado Forex é muito interessante porque você tem essa questão de diminuir o lote. Não é igual na B3 que você só pode entrar com um lote cheio, que já é caro para a gente. Aqui no Forex não, a gente pode parcelar as ordens. Então isso é muito interessante. Dá para você fazer um gerenciamento bem tranquilo com pouco dinheiro, entendeu? Coisas que os grandes bancos fazem, só que com muito volume, com um volume gigantesco de grana. Os bancos eles não acertam sempre, mas eles têm dinheiro para manter a posição, para continuar posicionado, para aguentar essa volta, entendeu? Quando vem contra ele o preço, ele tem dinheiro para botar mais. Todo fim de dia, os bancos emprestam dinheiro de outros bancos para conseguir pagar a dívida, arcar com aquela posição também, entendeu? Então, isso é que a gente não tinha essa noção de que dava para operar pequeno usando uma mesa dessa, né? Usando uma mesa, pode ser uma mesa, mas pode ser sua conta pessoal, que no caso essa é pessoal, mas você pode gerir uma conta com pouco dinheiro hoje, entendeu? Mas beleza, seguindo aqui sobre o bot, ó, aqui eu já tinha aumentado um pouco para 0,13, né? Aumentei aqui um pouco o lote, já estava com mais dinheiro na conta. Ó, uma sequência boa. Aqui, ó, ganhei um rebatezinho do mês, que foi nada. Beleza, vamos lá. Continuei, eu voltei um pouco pro 0,7, ó. Operei, um pouco menor. Tá vendo aqui a balinha, né? A barrinha pequenininha. Ó, foi embora. 0,7 ainda.
Ó, muitas ordens. Eu opero bastante o robô. E é o que eu faço num período pequeno de tempo, tá, pessoal? Eu opero coisa de 30, 40 minutos por dia. Tem vezes que eu fico uma horinha a mais, quando o mercado tá bem calmo, né? Eu gosto do mercado bem manso. Aquele que anda bem devagarzinho, quase não rompe muito fundo, tipo, não rompe muito topo. Esses pra mim são os melhores, assim. Aí aqui, ó, eu coloquei mais dinheiro. Eu já coloquei aqui mais 100 mil reais. Pouco mais, na verdade, 130 quase. É, 20.690 dólares, tá? Tinha transferido da minha conta. Coloquei pra cá e fui fazendo operações com um pouco mais. Tá vendo que eu já tava com 0,17 aqui, né? Operando e fazendo. Você pode ver, ó, que tem ordem na venda, tem ordem na compra, tá? Vai para todos os lados, todos os sentidos do robô. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando o tipo operacional dele, né? Como é que ele funciona na prática. Vou pegar um dia ao vivo e fazer pra vocês certinho. Beleza? Ó, várias vendas, várias compras. Tudo no ouro, tá vendo? Tudo no ouro, SHA USD, né? Esse aqui já no dia 6 agora, já tá próximo dos dias de hoje. E aqui eu já tinha aumentado para 0,2. É a minha última mão. É a mais alta até agora nesse algoritmo aqui, foi essa com 0,2. Tá vendo? Então eu demorei, mano, meses, vários dias, devagar. Ó, às vezes eu volto, ó, venho para 0,8. Entende? Então, tipo assim, o que que eu faço com essas coisas? Às vezes eu tô operando, tipo, num momento mais volátil, que eu sei que vai ter mais tendência, tipo Nova York, Londres, esses momentos. Se eu quiser operar, eu posso. Só que eu tenho que entender que eu tenho mais risco. Eu tô. Por quê? Primeiro, a estratégia ela é baseada no mercado de Sydney, né? O mercado mais tranquilo que a gente tem, que é bem no comecinho ali da noite aqui no Brasil. É um mercado mais tranquilo para operar, diferente de Londres e Nova York, que é um mercado bem agitado. Tóquio tem umas movimentações legais, mas ainda é mais agitado que Sydney. Eu gosto daquele mercado de maré mansa, bem de boa para ir fazendo esses pequenos lucros. O que que acontece? Tem momentos que eu quero operar em outra hora. Aí o que que eu faço? Tá vendo aqui? Eu estou operando 1h53 do horário do servidor, né? Depois eu estou operando às 19h16. Como eu sei que o movimento é muito mais forte aqui, eu operei com 0,08. Tranquilo, de boa, entendeu? Deixei alongar mais a posição. Então, assim, outras formas de operar também dá nele. Só que eu não faço muitas essas operações. Eu prefiro fazer mais de Sydney. Essas outras aqui é quando eu estou fazendo alguns testes, validando, aí eu acabo usando essa conta para fazer isso também, tá? Mas, ó, você pode ver, a maioria das minhas posições são nesses horários, tá bom? Ó, 02, 02, 02, 02. Dei umas de 08 aqui, mas ó, 02, 02, 02. E agora dei umas com 08. Mas assim, tudo tranquilo, entendeu? Bem de boa, com um alvo um pouquinho maior, porque eu sei que tem uma movimentação mais forte, tá? Mas o que eu passo para vocês é o horário de Sydney, é o que eu estou acostumado, é o que eu tenho backtest há muito mais tempo, é o que eu validei, é o que eu testei no Strategy Quant, que é a ferramenta de machine learning que a gente usa. Então, assim, é, tudo isso foi criado com um fundamento de fazer dar certo, né? A gente conseguiu fazer esse valor de 18 mil dólares aí nos últimos 3 meses, que é uma marca muito boa, né? Excelente, do tanto de capital que tem lá dentro, né? Hoje eu tô com 65 mil dólares e tô negociando aí que nem ó, no dia de... Fala pessoal, eu vim aqui na VPS agora para mostrar para vocês o resultado do bot, tá? Do Frequency Bot, que eu tenho usado direto lá para não ter problema com energia e nem com internet, né? A VPS é bem interessante. Aí se alguém quiser, eu vou deixar um link aqui de recomendação também da VPS. Tem umas bem baratas, coisa de 30 reais, assim, você já consegue ter uma VPS para poder deixar o MetaTrader lá rodando sem problema, tá? Então vamos lá. Frequency Bot, aqui no dia de hoje a gente conseguiu fazer esse resultado bem expressivo, tá acima da média, a gente operou um pouco a mais do que o costume, fez 89 trades, 80 com lucro, 9 com prejuízo, né? Praticamente 90% de acerto, muito alto, tá? Foi um dia excelente, acima da média. E a gente fez um resultado muito bom, tá? Não é de costume, mas ontem, como o mercado foi bem volátil, ele acabou pagando mais do que a gente se propôs até. Ajudou a gente.
Na semana aí, a gente conseguiu fazer 5 mil dólares, tá? Que o resultado de ontem você viu que foi 2.500 num dia, né? Porque foi absurdo mesmo. Foi assim, 4, 5 vezes da média normal. Média mais ou menos 500 dólares por dia. Eu documento isso todo dia no Instagram e no Telegram. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo para quem quiser ver os resultados. Eu vou postando todo dia, faço uns vídeos diferentes, mostro meu computador aqui, o que eu estou usando, tá? Então, quem vier aqui do YouTube, acompanhe lá nas outras redes que você vai ter esses resultados aqui todo dia certinho, tá? Então, vamos lá. Na semana foi 5 mil, tá? E 88 dólares. No mês está com 6.043, porque a gente está no dia 10 ainda desse mês, né? A gente tem muito chão ainda para caminhar. É um resultado excelente, tá? É um dos melhores meses da minha vida aqui operando como trader. Então, a gente conseguiu chegar numa métrica bem interessante para esse ativo. Eu não tinha feito um valor tão expressivo assim. Estou bem contente de estar fazendo esse vídeo aqui, estar mostrando esses resultados em conta real, tudo bonitinho para vocês, com o máximo de transparência, porque realmente em alguns momentos eu me senti desacreditado do mercado, mas depois de muita perseverança, assim, eu acho que tem como sim viver desse mundo, entende? Mas é isso. No mês a gente fez 510 trades até agora, bastante trade, 73% com lucro e 26% com prejuízo, tá? A gente renegocia, roda bastante lote, né? Faz bastante negociação. E no período de tudo aí, ele tá com 17.482 dólares de lucro. Então, assim, a gente fez quase 100 mil reais aí nos últimos 3 meses. É, tendo aquela proporção, né, essa curva ascendente, conforme a gente foi aumentando o capital, acabamos de mudar para o lote de 0,2, então a gente está indo bem constante, mesmo com dinheiro na conta, a gente está fazendo o máximo para ir devagar e fazer um gerenciamento correto, né? Então é uma marca bem expressiva, vou mostrar para vocês aqui também no, no programa do MetaTrader aqui. E é isso, a gente conseguiu fazer. Aqui vai ter um pouquinho mais que teve umas operações na, na mão também, mas pouca coisa, não chega a 1% da conta. 18.861 dólares de lucro, tá? 17.482 foram do bot. Então, era mais alguns testes meu que eu fiz, tipo, em questão de mercado, ver o máximo de amplitude. Tipo, no começo da conta eu clicava na mão, tipo, com 0,1 para validar aqueles check que tem que dar de abrir a primeira ordem. é, Testes, né? Então, dentro disso tem esses momentos. Teve até um dia também que eu postei no Instagram, lá no Telegram, a respeito do dia que eu operei na mão, numa notícia, acabei tomando um stop de 500 e poucos dólares. Então, assim, é umas coisas que eu acabei fazendo no meio, mas você vê que a grande parte, né, vem desse bot. 17.482, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês, mostrar que é possível, tem como chegar nesses resultados. É, Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, por aqui mesmo no comentário. Fala eu quero, escreve aí embaixo que eu vou entrar em contato com vocês a respeito desse bot. Eu vendo a licença dele, né? É por conta, então cada conta que você tiver, você vai ter que ter uma licença para poder operar. E hoje ele está saindo por R$ 1.500 a anuidade, né? Durante 12 meses. Então fica menos de R$ 150 aí por mês para você utilizar essa ferramenta que é criada por mim, validada, né? A gente tem um site empresa aberta, que é o DataQuant Tecnologia, e qualquer coisa que vocês precisarem de mim, quiser tirar dúvidas, saber mais coisas sobre o bot, eu vou trazer para vocês como ele funciona no dia a dia. Eu vou operar ao vivo no domingo agora, vou gravar tudo e mostrar para vocês, postar. Mas enquanto isso, veja os resultados dos últimos meses aí. E a conta ela tá auditada no Mais Forex Book. Quem quiser acompanhar por lá, vocês também vão poder ver. Que é um site que ele deixa você colocar o seu login e sua senha do seu MetaTrader. Então ele vai puxar todas as informações de lá e jogar para o site. Isso traz a validade daquele documento, né? Uma certificação de que realmente existe uma conta que fez esse lucro. E lá você vai poder ver que tem vários trades, né? Uma infinidade de
gráficos, informações, né? Posso até gerar para vocês aqui um HTML também. Deixa eu pôr aqui. E ele vai abrir pra gente os dados, né, da conta. Então aqui tá aqui meu nome, RoboForex, a conta. Beleza? Então aqui ó, vai ter todas as negociações, ó, o tamanho da barrinha. Lá embaixo vai ter o número exato de quantas negociações a gente fez. Quer ver? Ó, então a gente tem aqui, ó, número de trades, 3.802 trades, tá? 1.762 na venda e 2.000 na compra. Principalmente porque o ouro está batendo máximas e máximas, então a gente tem mais para compra do que para venda, tá? Aí tem aqui o número de trades, positivos, negativos. Máximo de perdas consecutivas são 2, máximo de ganhos consecutivos são 4, né? O maior trade, $214, o menor 222, então uma proporção quase 1 para 1 aí, né? De risco-retorno. Profit trades 2.691 contra 1.111, tá? Então a gente tem 70% de lucro contra 30% de perca. Bem tranquilo, no 1 para 1 a gente tem uma assertividade bem alta, então é uma proporção bem dentro dos parâmetros, né, que a gente se propõe. O Profit Factor está em 1,77, o fator de recuperação está em 18. Esses pontos que você vê do gráfico, que tem umas porradonas aqui, na verdade, são os depósitos que eu fiz, né? Então aqui eu fiz o depósito de 9.000, depois eu fiz o depósito de 20.000, né? Então foram os outros depósitos que eu acabei fazendo. Mas você vê que tem uma linha que sobe, né? Aqui que cresce, né? Você pode ver aqui, começou crescendo, coloquei mais dinheiro. Continuou crescendo, coloquei mais dinheiro. Continuou crescendo, coloquei mais dinheiro. Então ela tá uma curva ascendente bem legal, tá? Fez muitos trades, né? Então ele negocia bastante e tem funcionado. A corretora que eu recomendo é a RoboForex, é a que eu utilizo. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou passar certinho como que faz para abrir conta, para seguir a estratégia, como instalar o robô na conta. Então eu passo todo o manual, eu tenho um drive onde eu compartilho com vocês todos os vídeos, os manuais com instrução, do passo a passo mais básico de como criar uma conta até botar ele para rodar e conseguir colher esses frutos, tá? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. Qualquer coisa fico à disposição e forte abraço.